Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje trazendo um forte alerta para todos nós sobre julgamento, né? O livro de Atos, capítulo 13, no versículo 46, diz o seguinte: Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que vos fosse, que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e vós julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Amém? No versículo 50 está assim: Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Eles estavam pregando para os judeus, Paulo e Barnabé, mas os judeus, os que não aceitaram a palavra do Senhor, incitaram, aqui fala, incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra eles. Muitas vezes dentro das igrejas, eu mesmo sofri isso, eu já fui expulso de 2 igrejas onde os líderes não aceitaram a minha presença, o evangelho que eu pregava, talvez por ciúmes, talvez por medo, ou nesses 2 casos, eu exortei eles, os 2 líderes que estavam no erro, e eles não aceitaram. Incitaram a igreja contra mim, eu fui expulso dessas igrejas. 2 outras igrejas rejeitaram a minha presença, rejeitaram a minha autoridade pastoral e me deixavam de lado. E essas 2 igrejas que me deixaram de lado, que me rejeitaram, eram igrejas que eu via a presença do Senhor. Eu via pessoas temente a Deus ali naquela igreja, mas não receberam o evangelho da minha parte. E aqui, como Paulo e Silas, eles não foram aceitos nesses lugares, e aqui por mulheres religiosas, honestas. Nós temos que tomar muito cuidado quando julgamos algumas pessoas indignas, sem conhecer as pessoas. Não porque a pessoa que falou era uma pessoa decente, mas qual a verdade por trás disso? Qual a intenção que estava no coração dessas pessoas? Assim como Paulo e Barnabé, eles sacudiram, porém, contra eles o pó e partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Assim também eu saí dessas igrejas alegres, porque era Jesus a quem eu pregava. E a palavra ela não é pregada para todas as pessoas. A palavra é pregada para quem quer receber a palavra. Aqui os judeus rejeitaram a palavra. Então Paulo e Barnabé partiram para pregar aos gentios. É o que narra aqui a passagem de Atos 13. E assim eu fiz. O meu ministério é dentro do meu carro, onde eu rodo como motorista de aplicativo, e ali eu prego para muitas pessoas. Hoje eu estou numa nova igreja, não como pastor, estou ali como ovelha, mas fui muito bem recebido, com muito amor e carinho, e ali eu participo também em alguns ensinamentos. Então eu levo o evangelho, não como o pastor da igreja, mas estou ali participante. Nós temos que tomar muito cuidado quando julgamos pessoas. Eu fui expulso de igrejas como indigno de estar ali. Mas o que tinha no coração daqueles líderes? O que tinha no coração daquelas pessoas? Nós temos que conhecer as pessoas e ter discernimento do espírito. O que está acontecendo naquele local? Nós não devemos sair acreditando quando alguém fala muito bem de alguém ou fala muito mal e julgar por aquilo que nós escutamos, sem conhecer os fatos, sem conhecer a pessoa a quem está sendo ali falado, e sem orar, e sem buscar no Espírito Santo discernimento. Muitas vezes nós somos julgados como indignos por pessoas que aparentemente, como essas mulheres aqui, religiosas e honestas, mas nós não sabemos o que chegou no ouvido dessas pessoas, como elas receberam e agora estão repassando. Nós temos que ter esse cuidado e com muito discernimento, com muito temor a Deus. Tem muitos homens e mulheres de Deus que estão sendo impedidos de pregar o verdadeiro evangelho
por causa do ego de algumas pessoas, por causa de falsos profetas, falsos pastores que enganam as ovelhas e incitam ela contra esses homens e mulheres de Deus. Sempre aconteceu isso desde o tempo de Jesus e continua acontecendo até hoje. Mas a partir do momento que nós temos discernimento do Espírito e conhecemos a Bíblia, nós, com temor ao Senhor, nós vamos julgar essa causa segundo a vontade de Deus, segundo o que o Senhor nos revela e pela palavra, que é a única verdade. Se não estiver de acordo com a Bíblia, é mentira. Então, somente inteiramente de acordo com a palavra. Assim nós devemos julgar. Jesus disse, não julgais pela aparência, mas julgais pelo reto caminhar. Se você não conhece a história, se você não conhece motivações, não julgue, não participe, para que você não entre em condenação junto com aqueles. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.